Leonardo estava nos degraus da Igreja do Rosário em Poços de Caldas, quando viu uma idosa segurando um papel com mãos trêmulas. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Era 10h15 da manhã de uma quinta-feira de março, quando Leonardo estacionou sua caminhonete branca, Ford Ranger, em frente ao restaurante da Nena, no centro histórico de Poços de Caldas. O cantor sertanejo acabara de fazer um show na noite anterior em Pouso Alegre e decidiu parar para almoçar, antes de seguir viagem para Belo Horizonte. O movimento da feira livre na rua direita estava intenso, com comerciantes gritando os preços das frutas e verduras frescas da região. Leonardo desceu da caminhonete ajustando seu chapéu preto de couro legítimo e verificando o Rolex dourado no pulso. O aroma de comida caseira mineira que saía do restaurante despertou nele uma nostalgia dos tempos de infância no interior de Goiás, quando a avó preparava aquele mesmo cheiro gostoso na cozinha pequena da casa de adobe. Ele caminhava em direção ao estabelecimento quando algo chamou sua atenção do outro lado da rua. Nos degraus de pedra da Igreja do Rosário, uma senhora de cabelos completamente brancos estava sentada sozinha. Dona Luciana, de 70 anos, usava uma blusa azul desbotada e uma saia marrom que já conhecera dias melhores. Em suas mãos trêmulas, segurava um papel amarelado, e seus olhos observavam o movimento da feira com uma expressão de tristeza profunda que Leonardo conseguiu captar mesmo à distância. O cantor sentiu um aperto no peito. Sua experiência de décadas cantando sobre sentimentos humanos havia desenvolvido nele uma capacidade especial de ler as emoções das pessoas apenas pelo olhar. Dona Luciana carregava uma dor silenciosa que era impossível de ignorar. Seus ombros curvados para frente denunciavam o peso de alguma preocupação grande, e a forma como apertava o papel contra o peito mostrava que aquele documento representava algo importante em sua vida. Leonardo parou na calçada e observou por alguns segundos. A feira continuava movimentada ao redor, com pessoas comprando verduras, frutas e queijos artesanais, mas a idosa permanecia ali, isolada em seu próprio mundo de angústia. Ela parecia estar reunindo coragem para algo, talvez para entrar na igreja e fazer uma oração, ou talvez apenas tentando decidir qual seria seu próximo passo. A personalidade determinada que levou Leonardo do interior de Goiás aos maiores palcos do Brasil se manifestou naquele momento. Ele atravessou a rua evitando um Fiat Uno azul e se aproximou da igreja. Sua humildade genuína, característica que mantém mesmo após décadas de sucesso, o fez retirar o chapéu antes de se dirigir à senhora. "Bom dia, dona. A senhora está bem?" perguntou Leonardo, sentando-se ao lado dela nos degraus de pedra fria. Sua voz carregava a mesma gentileza que demonstrava nos bastidores dos shows, longe dos holofotes e das câmeras. Dona Luciana ergueu os olhos úmidos e reconheceu imediatamente o rosto familiar que via na televisão e nos cartazes espalhados pela cidade. Seu coração disparou de surpresa, mas a timidez natural a impediu de demonstrar qualquer reação mais efusiva. Ela apenas balançou a cabeça positivamente, tentando esboçar um sorriso que não conseguiu completar. "É que a senhora parece preocupada com alguma coisa", continuou Leonardo, notando como ela apertava ainda mais o papel contra o peito. "Se quiser conversar, eu tenho tempo." A gentileza na voz do cantor tocou o coração de Dona Luciana de uma forma que ela não sentia há muito tempo. Fazia meses que ninguém perguntava como ela estava de verdade, com interesse genuíno de ouvir a resposta. Seus 3 filhos haviam se mudado para São Paulo há 2 anos em busca de melhores oportunidades, deixando-a sozinha na casa onde criara toda a família após ficar viúva há uma década. "Estou passando uns dias meio difíceis, moço", ela respondeu com voz baixa, olhando para o papel em suas mãos. "Essa aqui é a conta de luz que venceu há 15 dias. Estou com medo de cortarem a energia." Leonardo sentiu o coração apertar ainda mais. A simplicidade e honestidade daquela confissão o tocaram profundamente. Ele se lembrou dos próprios dias de dificuldade antes da fama, quando ele e Leandro tocavam em bares pequenos do interior apenas pelo prato de comida e algumas moedas para a gasolina.
A senhora mora sozinha? Perguntou ele, percebendo a solidão que transparecia em cada palavra da idosa. Moro sim. Meus filhos foram todos para São Paulo tentar a vida lá. Não posso culpar eles, né? Aqui não tem muito serviço para os jovens, ela explicou. E Leonardo notou como sua voz ficava ainda mais triste quando falava dos filhos. Eu não como uma refeição completa há 3 dias. Ontem a vizinha, Dona Rita, me deu um pedaço de pão que tinha sobrado, mas hoje não tenho nada. A revelação atingiu Leonardo como um soco no estômago. Ali estava uma senhora de 70 anos, na cidade onde ele acabara de se apresentar para milhares de fãs, passando fome e com medo de ficar sem energia elétrica. A contradição da situação o revoltou internamente, mas sua expressão se manteve serena, para não constrangê-la ainda mais. A senhora trabalhava com o que antes? Perguntou Leonardo, tentando entender melhor a história daquela mulher. Eu era costureira, respondeu Dona Luciana, e pela primeira vez, um pequeno brilho surgiu em seus olhos. Trabalhei 40 anos costurando para as famílias da cidade. Fiz vestido de noiva, roupa de batizado, uniforme escolar. Minha máquina era conhecida na cidade inteira. Leonardo percebeu a mudança no tom de voz dela ao falar da profissão. Ali estava uma mulher que já tivera orgulho do próprio trabalho, que já se sustentara com dignidade, mas que agora se encontrava numa situação de vulnerabilidade que a envergonhava profundamente. Algo estava prestes a mudar naquela manhã de quinta-feira, e nem Leonardo nem Dona Luciana imaginavam o que os próximos minutos reservavam para suas vidas. O sol ficava mais forte conforme a manhã avançava, e Leonardo notou como Dona Luciana piscava frequentemente, tentando se proteger da claridade. Ele tirou o chapéu da própria cabeça e segurou-o de forma a fazer sombra para os dois, num gesto natural que demonstrava sua educação interiorana. Por que a senhora parou de costurar? Perguntou ele, genuinamente interessado na resposta. Sua experiência de vida havia lhe ensinado que por trás de cada história de dificuldade sempre existia um ponto de virada. Um momento onde as coisas começaram a desandar. Dona Luciana suspirou profundamente antes de responder. A máquina quebrou há 6 meses. É uma Singer antiga que herdei da minha mãe, de 1972. Ela sempre funcionou perfeitamente, mas aí começou a dar problema na linha. Depois, na agulha, não conseguia mais pegar o tecido direito. Leonardo escutava atentamente, notando como a voz dela ficava mais firme quando falava da máquina de costura. Era evidente o carinho que tinha por aquele equipamento que representava não apenas seu ganha-pão, mas também uma conexão com a mãe falecida. Chamei o seu Manuel, que é o técnico aqui da cidade, para dar uma olhada, continuou ela. Ele disse que dava para consertar sim, mas ia custar uns R$200 só a mão de obra, fora as peças que precisava trocar. Para mim, que estava vivendo só da aposentadoria de R$400, era impossível juntar esse dinheiro. A matemática cruel da situação ficou clara para Leonardo. Uma aposentadoria de R$400 para pagar aluguel, comida, remédios e ainda tentar economizar para consertar a máquina. Era uma equação impossível de resolver, especialmente para uma pessoa de 70 anos sem outras fontes de renda. E não tem nenhum conhecido que podia ajudar? Perguntou Leonardo, embora já imaginasse a resposta pela solidão que percebia nela. Meus amigos estão todos na mesma situação que eu, ou então já morreram, respondeu Dona Luciana com uma simplicidade que cortou o coração do cantor. A vizinha Dona Rita me ajuda quando pode, mas ela também vive apertado. Tem hora que penso em vender a máquina para comprar comida, mas aí não ia ter mais como trabalhar. Leonardo entendeu perfeitamente o dilema. Era o típico círculo vicioso da pobreza. Você precisa do equipamento para trabalhar, mas precisa vender o equipamento para sobreviver. Uma vez que vende, perde para sempre a possibilidade de recuperar a independência financeira. Naquele momento, algo chamou a atenção dele. A igreja onde estavam sentados não era qualquer igreja. Era exatamente a mesma igreja do Rosário, onde ele se casara em segundas núpcias há 15 anos. As memórias daquele dia especial voltaram à sua mente. Ele nervoso arrumando a gravata, os convidados chegando, a emoção de ver a noiva entrando de branco. A senhora sabe que eu me casei aqui nesta igreja? Disse Leonardo, apontando para a porta de madeira antiga atrás deles. Foi há 15 anos, numa cerimônia pequena,
só com a família. Os olhos de Dona Luciana se iluminaram. Sério mesmo? Que coincidência bonita! Eu lembro desse casamento, sim. Na época eu ainda estava costurando e fiz o vestido da madrinha. Uma moça loira que era parenta da noiva. Leonardo ficou surpreso. A senhora fez o vestido da minha cunhada? Não acredito. Ela comentou na época que tinha ficado perfeito, que a costureira era uma artista. Era eu mesmo, disse Dona Luciana. E pela primeira vez desde o início da conversa, um sorriso verdadeiro apareceu em seu rosto. Lembro que era um vestido azul marinho com uns bordados na cintura. Deu um trabalhão, mas ficou uma beleza. A coincidência deixou Leonardo emocionado. Ele interpretou aquele encontro como um sinal de que não estava ali por acaso. A vida estava colocando no caminho dele exatamente a pessoa que havia contribuído para tornar seu dia de casamento ainda mais especial, numa época em que ela ainda tinha sua dignidade e independência. Dona Luciana, disse ele, usando o nome que lera numa carteirinha de aposentada que ela havia tirado da bolsa junto com a conta de luz. A senhora já almoçou hoje? Ainda não almocei, não, ela respondeu, abaixando a cabeça com vergonha. Estava aqui pensando se entrava na igreja para pedir uma força para Nossa Senhora ou se ia direto no mercado tentar conversar com o dono para me fiar uns quilos de arroz. Leonardo se levantou e estendeu a mão para ela. Então vamos almoçar juntos. Eu ia comer ali no restaurante da Nena mesmo, e seria uma honra ter a companhia da senhora. Dona Luciana hesitou. Mas, moço, eu não tenho dinheiro para pagar um almoço no restaurante. Quem falou em pagar? Disse Leonardo com um sorriso. Você já me ajudou uma vez quando fez o vestido da madrinha do meu casamento. Agora é minha vez de retribuir o favor. A lógica simples e gentil do convite tocou o coração da idosa. Ela aceitou a mão estendida e se levantou dos degraus, guardando cuidadosamente a conta de luz na bolsa velha de couro sintético preto. Enquanto caminhavam em direção ao restaurante, Leonardo observava discretamente a postura digna que Dona Luciana mantinha apesar das dificuldades. Ela cumprimentava conhecidos que passavam na rua, sempre com educação e simpatia, sem deixar transparecer sua situação de vulnerabilidade. Ao chegarem na porta do restaurante da Nena, o aroma de comida caseira se intensificou. Era um cheiro que misturava frango caipira, feijão temperado, arroz soltinho e as especiarias típicas da culinária mineira. O estômago de Dona Luciana fez um ruído alto que ela tentou disfarçar com uma tosse. Leonardo fingiu não ter percebido, preservando a dignidade dela, mas internamente ficou ainda mais determinado a fazer com que ela tivesse a melhor refeição possível. Ele não imaginava que nas próximas 2 horas descobriria detalhes sobre a vida de Dona Luciana que transformariam completamente sua perspectiva sobre aquele encontro aparentemente casual. O restaurante da Nena era um daqueles estabelecimentos familiares que ainda resistiam no centro de Poços de Caldas. Toalhas de renda vermelha cobriam as mesas de madeira, e nas paredes penduradas havia fotos antigas da cidade e quadros com paisagens da região. O som de conversas dos comerciantes locais criava uma atmosfera acolhedora, que fazia qualquer pessoa se sentir em casa. Nena Aparecida, uma senhora robusta de 50 anos, reconheceu Leonardo imediatamente quando ele entrou acompanhado de Dona Luciana. Seus olhos se arregalaram de surpresa, mas ela manteve a discrição profissional que caracterizava seu atendimento há mais de 20 anos. Bom dia, sejam bem-vindos, disse Nena, conduzindo-os até uma mesa próxima à janela que dava vista para a movimentada rua direita. Hoje temos frango caipira com quiabo, angu cremoso, feijão tropeiro e uma salada de almeirão fresquinha. Leonardo notou como os olhos de Dona Luciana brilharam ao ouvir o cardápio. Era evidente que fazia tempo que ela não comia uma refeição completa como aquela. Ele pediu 2 porções fartas de tudo que Nena havia mencionado, mais 2 copos de suco de laranja natural. Dona Nena, disse Leonardo quando a proprietária se aproximou novamente. A conta fica por minha conta, tá bom? Nena se aproximou e sussurrou. Para o senhor a casa não cobra nada. É uma honra ter você aqui. Leonardo agradeceu o gesto, mas fez questão de deixar claro que pagaria normalmente. Ele nunca se aproveitava da fama para obter vantagens, preferindo sempre manter relações comerciais justas. Enquanto esperavam a comida chegar,
Leonardo observou Dona Luciana olhando pela janela. O movimento da feira livre continuava intenso lá fora, com pessoas carregando sacolas e conversando animadamente. Era um dia normal de quinta-feira para todo mundo, exceto para eles dois que estavam vivendo um encontro que mudaria suas vidas. Dona Luciana, me conta mais sobre sua família, disse Leonardo, genuinamente interessado em conhecer melhor a história daquela mulher. Como é que foram seus filhos para São Paulo? O rosto dela se entristeceu novamente. Tenho 3 filhos. O Carlos, que é o mais velho, tem 38 anos. A Marina, que tem 35. E o caçula João, de 32. Todos se formaram, estudaram muito, mas aqui em Poços não conseguiam emprego na área deles. Leonardo escutava atentamente enquanto ela falava. Era possível perceber o orgulho que sentia dos filhos, misturado com a saudade de tê-los por perto. O Carlos se formou em técnico de som, continuou Dona Luciana. Ele sempre foi apaixonado por música. Desde pequeno ficava mexendo no rádio velho que tínhamos em casa. Quando cresceu, fez o curso técnico e trabalhou aqui na cidade em algumas festas pequenas, mas o dinheiro não dava para sustentar a família que ele constituiu. Algo nessa informação fez Leonardo ficar mais atento. Um técnico de som formado e experiente era sempre procurado no meio musical, especialmente para shows e eventos. E ele está trabalhando em São Paulo? Perguntou Leonardo. Está sim, graças a Deus. Conseguiu um emprego numa empresa que faz sonorização de eventos. Ele me liga todo domingo, mas nunca fala muito sobre o trabalho. Acho que ele tem vergonha de contar se está ganhando pouco. Naquele momento, Nena chegou com as bandejas. O aroma que se espalhou pela mesa fez o estômago de Dona Luciana roncar novamente, dessa vez de forma audível. Leonardo fingiu estar concentrado servindo o próprio prato para não constrangê-la. Nossa Senhora, murmurou Dona Luciana ao ver a fartura na mesa. Fazia meses que eu não via tanta comida assim junta. A frase simples atingiu Leonardo no peito. Ele percebeu que havia tomado a decisão certa ao convidá-la para almoçar. Dona Luciana começou a comer devagar, saboreando cada garfada como se fosse um presente precioso. E a senhora tem contato com os filhos? Perguntou Leonardo entre uma colherada e outra de angu. Só por telefone mesmo, respondeu ela. Eles mandam um dinheirinho quando podem, mas é difícil. São Paulo é caro, né? E eles têm as próprias despesas. Leonardo começou a entender melhor a situação. Os filhos não abandonaram a mãe por maldade, mas sim porque estavam lutando para se estabelecer numa cidade cara e competitiva. Era uma situação que ele conhecia bem, pois já havia passado por momentos similares no início da carreira. A Marina trabalha em quê? Perguntou ele, continuando a conversa. Ela se formou em administração e conseguiu um emprego numa empresa pequena lá. O João virou motorista de aplicativo. Eles dividem uma kitnet no centro para economizar dinheiro. A matemática da situação ficou ainda mais clara para Leonardo. 3 filhos adultos dividindo uma kitnet e tentando ajudar a mãe que ficou no interior. Era uma realidade brasileira que ele conhecia bem das canções que cantava e das histórias que ouvia dos fãs. E a senhora nunca pensou em ir para São Paulo também? Perguntou ele. Dona Luciana parou de comer e olhou pela janela novamente. Pensei sim, mas aí ia ser mais uma boca para eles sustentarem. Que eu nasci aqui em Poços. Criei minha família aqui. Esta cidade é minha vida inteira. Leonardo entendeu perfeitamente. Havia algo profundo e respeitável na ligação que certas pessoas mantêm com suas cidades natais. Era um sentimento que ele próprio conhecia bem em relação ao interior de Goiás. Além disso, continuou ela, se eu vender a casa aqui, não vai dar nem para comprar um apartamentinho lá. O dinheiro ia acabar rápido e eu ia ficar sendo um peso para meus filhos. A conversa foi interrompida quando Dona Luciana começou a chorar silenciosamente. Lágrimas desciam pelo rosto enrugado enquanto ela tentava continuar comendo. Leonardo percebeu que havia tocado num ponto sensível e estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo gentilmente a mão dela. Dona Luciana, a senhora é uma mulher forte. Criou 3 filhos sozinha depois que enviuvou. Trabalhou 40 anos como costureira. Isso é muito mais do que a maioria das pessoas consegue fazer na vida. As palavras de encorajamento do cantor fizeram com que ela parasse de chorar e olhasse diretamente nos olhos dele. Era a primeira vez em meses que alguém reconhecia seu valor e sua história de luta.
Naquele momento, Leonardo tomou uma decisão que mudaria o rumo daquele dia. Uma descoberta estava prestes a acontecer que transformaria completamente a perspectiva sobre a situação de Dona Luciana. Leonardo tirou o celular iPhone do bolso e começou a discar um número. Dona Luciana o observava curiosa, ainda secando as lágrimas com o guardanapo de papel que Nena havia trazido junto com a comida. "Alô, Marcão? Aqui é o Leonardo", disse ele, falando com um empresário amigo que morava em Poços de Caldas há mais de 20 anos. "Estou aqui na cidade e queria te perguntar uma coisa. Você conhece algum técnico de som bom aqui na região?" Dona Luciana franziu a testa, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Leonardo fazia gestos com a mão livre enquanto falava, demonstrando a animação crescente com a conversa. "É mesmo? E vocês estão precisando de mais gente?" Leonardo fez uma pausa para ouvir a resposta. "Entendi. E quanto aos eventos menores, tipo casamentos, formaturas, tem demanda?" A conversa durou cerca de 5 minutos, com Leonardo fazendo várias perguntas específicas sobre o mercado de sonorização na região. Quando desligou, seus olhos brilhavam com uma ideia que estava se formando em sua mente. "Dona Luciana, me fala uma coisa. Seu filho Carlos já montou equipamento para shows grandes?" perguntou Leonardo, guardando o celular no bolso. "Já sim. Ele me contou que trabalhou em alguns shows de música sertaneja em São Paulo. Disse que era uma correria danada, mas que adorava o trabalho", respondeu ela, sem entender aonde Leonardo queria chegar com aquela pergunta. "A senhora tem o telefone dele?" perguntou Leonardo. Dona Luciana hesitou por um momento. "Tenho sim, mas por que o senhor quer falar com ele?" "Só quero trocar uma ideia sobre trabalho, nada demais", disse Leonardo com um sorriso tranquilizador. "Pode me passar o número?" Dona Luciana pegou um celular simples da bolsa, daqueles modelos antigos que só fazem ligação e mandam mensagem. Ela procurou na agenda e ditou o número para Leonardo, que anotou num guardanapo. "O senhor vai ligar para ele agora?" perguntou ela, visivelmente nervosa. "Vou sim, mas primeiro quero que a senhora termine o almoço com calma", disse Leonardo, notando que ela havia parado de comer por causa da ansiedade. Dona Luciana voltou a se concentrar na comida, mas era evidente que sua mente estava dividida entre o prazer de comer uma refeição farta e a curiosidade sobre o que Leonardo pretendia fazer. Ela comeu mais devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. Quando terminaram o almoço, Leonardo pediu a Nena para embrulhar uma porção extra de comida para Dona Luciana levar para casa. "É para a janta", explicou ele, vendo a expressão de gratidão no rosto da idosa. Saíram do restaurante às 2 horas da tarde. O sol estava no ponto mais alto e o movimento da feira já havia diminuído consideravelmente. Leonardo sugeriu que fossem até a Praça Central, onde havia bancos na sombra e eles poderiam conversar com mais privacidade. Sentaram-se num banco de madeira sob a sombra de um ipê amarelo. Leonardo tirou novamente o celular e discou o número que havia anotado. Dona Luciana segurava a marmita com a comida no colo, ansiosa para saber o que aconteceria. "Alô, Carlos? Aqui é Leonardo, o cantor sertanejo. Sua mãe está aqui do meu lado", disse ele, colocando o telefone no viva voz para que Dona Luciana pudesse participar da conversa. Do outro lado da linha, houve um silêncio de alguns segundos antes de Carlos responder. "Leonardo? O Leonardo da dupla com Leandro? Não acredito." "Esse mesmo. Estou aqui em Poços de Caldas com sua mãe, e ela me contou que você trabalha com som em São Paulo." "Trabalho sim, senhor, numa empresa que faz eventos corporativos e alguns shows", respondeu Carlos, ainda incrédulo com a situação. "Que tipo de equipamento você já montou?" perguntou Leonardo. Carlos começou a enumerar uma lista impressionante. "Já montei som para show do Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone, Zezé de Camargo e Luciano. Trabalho com mesa digital, line array, sistema de monitor." Leonardo e Dona Luciana se entreolharam. Ela não sabia que o filho havia trabalhado em shows tão importantes. Carlos nunca havia mencionado esses detalhes nas ligações dominicais. "Carlos, posso te fazer uma pergunta pessoal?", disse Leonardo. "Por que você nunca contou esses detalhes para sua mãe?" Houve uma pausa constrangedora antes da resposta. "É que... Bem, eu não queria que ela ficasse se preocupando. O trabalho é bom, mas é instável. Às vezes passo semanas sem serviço, outras vezes trabalho direto. E São Paulo é muito caro."
Dona Luciana se emocionou ao ouvir a confissão do filho. Ela entendeu que ele tentava protegê-la das preocupações, mas sua ausência física e emocional estava causando exatamente o oposto. Carlos, sua mãe está passando por uns problemas aqui, disse Leonardo, olhando para a idosa que balançou a cabeça positivamente, autorizando-o a contar. A máquina de costura dela quebrou e ela não consegue trabalhar. Máquina de costura? Mãe, a senhora não me falou nada disso, exclamou Carlos, visivelmente surpreso e preocupado. Não queria te preocupar, filho. Sei que vocês já têm os gastos de vocês aí, respondeu Dona Luciana, com a voz embargada. Leonardo percebeu que estava diante de uma situação familiar comum. Pais e filhos tentando proteger uns aos outros, mas acabando por se distanciar emocionalmente. Era hora de quebrar esse ciclo. Carlos, me deixa te fazer uma proposta, disse Leonardo. Estou organizando uns shows menores aqui na região nos próximos meses. Precisaria de um técnico de som experiente. Você teria interesse? O silêncio do outro lado da linha durou quase 10 segundos. O senhor está falando sério? Perguntou Carlos, sem acreditar na oportunidade. Completamente sério. Seria uma chance de você trabalhar mais perto da sua mãe e ainda ter uma renda extra. Dona Luciana apertou o braço de Leonardo, agradecendo silenciosamente pela iniciativa. Era evidente que a possibilidade de ter o filho mais próximo a emocionava profundamente. Eu preciso conversar com minha esposa e pensar na questão da mudança, disse Carlos, ainda processando a informação. Não precisa decidir agora, disse Leonardo. Mas pensa com carinho. Sua mãe precisa de você por perto. Quando desligaram, Dona Luciana estava chorando novamente, mas dessa vez eram lágrimas de emoção positiva. A possibilidade de ter o filho de volta havia acendido uma esperança que ela não sentia há muito tempo. Mas Leonardo sabia que resolver a questão do trabalho de Carlos era apenas parte do problema. Ainda precisava encontrar uma solução para a situação imediata de Dona Luciana. A conta de luz vencida e a máquina de costura quebrada. Ele não imaginava que uma descoberta inesperada na própria casa dela mudaria completamente os rumos daquela tarde. Leonardo olhou para o relógio. Eram 2h45 da tarde. Ainda tinha um tempo suficiente antes de ele precisar seguir viagem para Belo Horizonte, onde tinha compromissos na gravadora no dia seguinte. Dona Luciana, a senhora não se importaria se eu fosse até sua casa dar uma olhada nessa máquina de costura? Perguntou ele. Às vezes a gente pensa que um problema é maior do que realmente é. Os olhos dela se iluminaram com a possibilidade, mas logo se turvaram com a preocupação. A casa está meio desarrumada, sabe? Não estava esperando visita. Imagina, dona, casa de gente trabalhadora sempre está arrumada, disse Leonardo com sinceridade. E eu cresci no interior, conheço bem casas simples. Eles se levantaram do banco e caminharam pelas ruas de Poços de Caldas. Dona Luciana morava na Rua das Flores, a cerca de 10 quadras do centro. Era uma rua tranquila, com casas pequenas e bem cuidadas, apesar de muitas delas mostrarem sinais do tempo e da falta de recursos para reformas. A casa de Dona Luciana era pintada de azul claro, com uma pequena varanda onde havia 2 vasos com flores murchas por falta de água. Ela tirou a chave da bolsa com mãos trêmulas, visivelmente nervosa por receber uma visita tão inesperada. Seja bem-vindo, disse ela, abrindo a porta de madeira que rangia nas dobradiças antigas. O interior da casa era simples, mas limpo. A sala tinha um sofá de 2 lugares coberto com uma manta de crochê, uma televisão pequena de tubo numa estante de madeira e algumas fotos dos filhos penduradas na parede. O cheiro era de casa fechada, mas não de desleixo. Era evidente que ela se esforçava para manter tudo organizado, mesmo com poucos recursos. A máquina está ali no quartinho dos fundos, disse Dona Luciana, apontando para um cômodo que ficava depois da cozinha. Leonardo a seguiu até o local que claramente havia sido seu ateliê por 40 anos. Era um espaço pequeno, mas bem aproveitado. A máquina Singer antiga ocupava uma mesa de madeira próxima à janela, aproveitando a luz natural. Havia uma estante com linhas de várias cores, algumas bobinas vazias e pedaços de tecido dobrados com cuidado. Nossa, que organização! Exclamou Leonardo, genuinamente impressionado. Dá para ver que a senhora é uma profissional mesmo. Dona Luciana sorriu timidamente.
Sempre gostei de manter tudo no lugar certinho. Minha mãe me ensinou que oficina bagunçada não produz trabalho de qualidade. Leonardo se aproximou da máquina e começou a examiná-la. Mesmo sem ser técnico, ele podia ver que era um equipamento bem conservado. A senhora tentou ligar ela recentemente? Tentei ontem mesmo, mas ela não pegava a linha direito. Fica fazendo uns pontos tortos, aí arrebenta o fio. Leonardo pediu licença e testou alguns mecanismos básicos da máquina. Ele havia crescido vendo a mãe costurar e tinha algumas noções básicas do funcionamento. Dona Luciana, posso dar uma olhada no quarto onde o senhor, seu marido, guardava as coisas dele? Ela ficou surpresa com o pedido. Pode sim, mas por quê? Às vezes os homens da geração dele guardavam peças de reposição e ferramentas que podem ajudar, explicou Leonardo. Eles foram até o quarto principal da casa. Dona Luciana abriu um guarda-roupa antigo de madeira de lei e apontou para a parte de baixo. As coisas dele estão ali naquela gaveta grande e naquele baú embaixo da cama. Leonardo abriu primeiro a gaveta e encontrou algumas ferramentas básicas. Chaves de fenda, martelo, alicate, pregos, nada que pudesse ajudar diretamente com a máquina de costura. Mas quando puxou o baú de madeira que estava embaixo da cama, suas expectativas mudaram. Dona Luciana, quando foi a última vez que a senhora abriu este baú? Perguntou ele, notando que havia uma camada de poeira na tampa. Faz uns 2 anos. Depois que ele morreu, eu meio que evitei mexer nas coisas dele. Dói muito. Leonardo entendeu o sentimento, mas pediu licença para abrir. Às vezes as surpresas boas estão guardadas nos lugares que a gente menos espera. Quando levantou a tampa do baú, ambos ficaram surpresos. Lá dentro, cuidadosamente dobrados e embrulhados em papel de seda, havia vários cortes de tecido fino, linho, algodão de qualidade, alguns metros de tecido para a cortina e até mesmo um tecido que parecia ser seda pura. Meu Deus do céu! Exclamou Dona Luciana, pegando um dos tecidos com cuidado. Eu não sabia que ele tinha guardado isso tudo. No fundo do baú, Leonardo encontrou um envelope amarelado com o nome Luciana, escrito à mão. Dentro do envelope, havia uma carta e um recibo de compra de tecidos datado de 10 anos atrás. A senhora quer que eu leia a carta? Perguntou Leonardo, respeitando a privacidade do momento. Dona Luciana assentiu, emocionada demais para conseguir ler sozinha. Leonardo leu em voz alta. Minha querida Luciana, comprei estes tecidos pensando em pedir para você fazer algumas coisas bonitas para nossa casa. Sei que você sempre gostou de trabalhar com material de qualidade. Se algo acontecer comigo, quero que você use isto para continuar o trabalho que sempre a fez feliz. Com todo o meu amor, José. As lágrimas desciam pelo rosto de Dona Luciana enquanto ela acariciava os tecidos. Ele comprou isso e nunca me contou. Deve ter ficado guardando para me dar numa ocasião especial. Leonardo calculou mentalmente o valor daqueles tecidos. Pelos recibos que encontrou no envelope, José havia gasto quase R$ 500 na época. Uma quantia considerável para um aposentado. Em valores atuais, aquele material valeria pelo menos o dobro. Dona Luciana, com esses tecidos a senhora pode fazer várias peças e vender, disse Leonardo, ajudando-a a se levantar do chão onde estavam examinando o conteúdo do baú. Mas a máquina ainda está quebrada, ela lembrou, voltando à realidade prática. Isso a gente resolve, disse Leonardo com determinação. Vamos ligar para o seu Manuel agora mesmo. Eles voltaram para a sala e Leonardo pediu o telefone do técnico. Dona Luciana procurou numa agenda telefônica antiga e encontrou o número. Quando Leonardo ligou, seu Manuel atendeu imediatamente. Seu Manuel? Aqui é Leonardo, o cantor. Estou aqui com Dona Luciana e queria saber se o senhor pode dar uma olhada na máquina de costura dela ainda hoje. Leonardo? Claro. Posso passar aí dentro de 1 hora. Só estou terminando um servicinho aqui perto. Perfeito. E quanto custaria para deixar ela funcionando perfeitamente? Houve uma pausa antes da resposta. Olha, a máquina da Dona Luciana é boa. Ela só precisa de uma limpeza geral e trocar umas pecinhas. Fica em torno de R$ 150. Leonardo olhou para Dona Luciana, que havia palidecido ao ouvir o valor. Para ela, R$ 150 representavam mais de 1/3 da aposentadoria mensal. Tá fechado. O senhor pode vir agora? Disse Leonardo.
Vou pegar as peças aqui na loja e já saio para aí. Quando desligou o telefone, Dona Luciana segurou o braço de Leonardo. Moço, eu não tenho esse dinheiro para pagar. Leonardo sorriu e colocou a mão sobre a mão dela. Quem falou que você vai pagar? Este é meu presente para a costureira que fez o vestido da madrinha do meu casamento. A emoção tomou conta de Dona Luciana novamente. Pela primeira vez em anos, ela vislumbrava a possibilidade real de voltar a trabalhar, de recuperar sua independência financeira e, mais importante, sua dignidade. Mas Leonardo tinha mais uma surpresa reservada para aquela tarde, algo que transformaria completamente o rumo da vida de Dona Luciana. Enquanto esperavam seu Manuel chegar, Leonardo continuou explorando a casa e observando os detalhes do trabalho que Dona Luciana havia feito ao longo dos anos. No quartinho de costura, ele notou várias fotos na parede, mostrando vestidos de noiva, uniformes escolares e roupas de festa que ela havia confeccionado. Dona Luciana, a senhora guardou algumas peças que fez? Perguntou ele, examinando as fotos com admiração. Guardei algumas, sim. Tenho uns vestidos que as clientes nunca vieram buscar e algumas peças que fiz de amostra. Ela respondeu, abrindo um armário pequeno no canto do quarto. De dentro do armário, ela tirou 3 vestidos em cabides, um azul marinho com bordados delicados, um preto social bem cortado e um vestido floral para o dia. Mesmo para o olhar leigo de Leonardo, era evidente a qualidade do trabalho. Nossa, isso aqui é trabalho de alta costura, disse ele, tocando o tecido do vestido azul. A senhora aprendeu onde a fazer esses bordados? Com minha mãe mesmo. Ela veio de Minas Velhas, onde as mulheres aprendiam a bordar desde pequenas. Ela me ensinou tudo o que sabia. Leonardo ficou pensativo por alguns instantes. Aquelas peças tinham uma qualidade que ele raramente via, mesmo em lojas caras das grandes cidades. Era um trabalho artesanal que estava se perdendo com o tempo. Dona Luciana, me deixa te fazer uma pergunta. Se a senhora pudesse voltar a trabalhar com costura, o que mais gostaria de fazer? Os olhos dela brilharam com a pergunta. Ah, eu sempre sonhei em fazer roupas para ocasiões especiais. Vestidos de madrinha, roupas para formaturas, coisas assim. É um trabalho mais delicado, mas também é mais gratificante. Naquele momento, o celular de Leonardo tocou. Era uma ligação de Marcão, o empresário amigo que morava em Poços de Caldas. Alô, Leonardo. Acabei de conversar aqui com minha esposa sobre aquela conversa que tivemos mais cedo, disse Marcão animado. Ela lembrou de uma coisa importante. Fala aí, Marcão. A esposa do meu sócio está organizando o casamento da filha para outubro. É uma festa grande, uns 200 convidados. Eles estavam procurando uma costureira boa para fazer o vestido da mãe da noiva e das madrinhas. Leonardo olhou para Dona Luciana, que seguia a conversa com atenção. E eles não encontraram ninguém? Não. As costureiras daqui da cidade estão todas ocupadas. E eles não querem ir para Belo Horizonte porque é muito caro. Estava comentando com minha esposa sobre nossa conversa e ela sugeriu que eu perguntasse se você conhece alguém qualificado. Conheço sim, disse Leonardo, piscando para Dona Luciana. E é aqui de Poços mesmo, uma costureira com 40 anos de experiência e trabalho de altíssima qualidade. Sério? Você pode passar o contato dela? Leonardo olhou para Dona Luciana e sussurrou. A senhora teria interesse em fazer vestidos para um casamento grande? Ela assentiu vigorosamente, com os olhos brilhando de expectativa. Marcão, anota aí o endereço. É na Rua das Flores, número 112. O nome é Dona Luciana. Perfeito. Vou passar o contato para eles hoje mesmo. Qual o telefone dela? Dona Luciana ditou o número do próprio celular, ainda sem acreditar na oportunidade que estava surgindo. Eles devem ligar hoje à tarde ainda, disse Marcão. É um trabalho bom, viu? Eles pagam bem porque querem qualidade. Quando Leonardo desligou, Dona Luciana estava visivelmente nervosa e animada ao mesmo tempo. Moço, será que eu vou dar conta? Faz 6 meses que não costuro nada. A senhora vai dar conta, sim, disse Leonardo com convicção. Costura é igual andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Às 4h15 da tarde, seu Manuel chegou carregando uma caixa de ferramentas e algumas peças de reposição. Era um homem de 60 anos, baixo e magro, com as mãos marcadas por décadas consertando máquinas. Dona Luciana, quanto tempo? Cumprimentou ele alegremente.
E Leonardo, é uma honra conhecer o senhor pessoalmente. O prazer é meu, seu Manuel. Espero que consiga deixar a máquina da dona Luciana funcionando perfeitamente. Seu Manuel se dirigiu imediatamente ao quartinho de costura e começou a examinar a Singer antiga. Essa máquina aqui é uma relíquia, de 1972, não é, dona Luciana? Isso mesmo, era da minha mãe. São máquinas que foram feitas para durar a vida toda, disse seu Manuel, começando a desmontá-la. O problema aqui é acúmulo de linha velha no mecanismo interno e algumas peças que ressecaram. Nada que não resolva. O trabalho durou 1h30. Leonardo e dona Luciana ficaram observando enquanto seu Manuel limpava, lubrificava e trocava algumas peças pequenas. Era fascinante ver como suas mãos experientes conheciam cada parafuso e engrenagem daquele equipamento. Pronto, anunciou seu Manuel às 6 da tarde. Vamos testar. Ele colocou uma linha na máquina, pegou um retalho de tecido que estava ali perto e começou a costurar. O som da Singer funcionando perfeitamente emocionou dona Luciana às lágrimas. Era como se uma parte importante da sua identidade estivesse sendo restaurada junto com a máquina. Agora é a vez da senhora testar, disse seu Manuel, cedendo o lugar para dona Luciana. Com mãos ainda um pouco trêmulas pela emoção, ela se sentou na cadeira onde havia passado tantas horas durante 40 anos. Assim que seus pés encontraram o pedal e suas mãos guiaram o tecido, foi como se o tempo não tivesse passado. A máquina obedecia perfeitamente aos seus comandos, criando pontos uniformes e precisos. Perfeito! Exclamou ela, não conseguindo conter a alegria. Está funcionando melhor do que antes. Leonardo tirou a carteira e pagou os R$ 150 para seu Manuel, que agradeceu e se despediu prometendo voltar sempre que necessário. Às 6h30 da tarde, quando seu Manuel já havia saído, o telefone de dona Luciana tocou. Era a esposa do sócio de Marcão, interessada nos vestidos para o casamento. Dona Luciana, meu nome é Ana Paula. O Marcão me passou seu contato. A senhora faz vestidos de festa? Faço sim, dona Ana Paula, respondeu dona Luciana, tentando controlar a ansiedade na voz. Eu gostaria de marcar uma conversa para amanhã, se a senhora tiver tempo. É para o casamento da minha filha e preciso de 3 vestidos. O meu, o da mãe do noivo e de uma madrinha. Claro! A senhora pode vir aqui em casa ou prefere que eu vá na casa da senhora? Prefiro ir na sua casa, se não for incômodo. Assim posso ver seu trabalho. Combinaram o encontro para as 2 da tarde do dia seguinte. Quando dona Luciana desligou o telefone, ela e Leonardo se abraçaram emocionados. Em poucas horas a vida dela havia mudado completamente de direção. Dona Luciana, agora vou precisar resolver aquele problema da conta de luz, disse Leonardo, lembrando do papel amarelado que ela ainda carregava na bolsa. Mas o que ele descobriria sobre as contas em atraso seria muito mais complicado do que imaginava, criando um obstáculo que testaria toda a sua determinação em ajudar. Eram 7 horas da noite, quando Leonardo e dona Luciana saíram de casa em direção à agência da CEMIG para resolver a situação da conta de luz. O dia havia sido longo e transformador, mas ainda restava aquele último problema que não dava para deixar para depois. A agência fica aberta até às 8 horas, disse dona Luciana, caminhando ao lado de Leonardo pelas ruas já iluminadas pelos postes. Fica ali na rua José Bonifácio, pertinho da rodoviária. Quando chegaram à agência, havia apenas 2 pessoas na fila. O atendente, um rapaz jovem de uns 25 anos, cumprimentou dona Luciana pelo nome. Era evidente que ela já tinha ido ali outras vezes, tentando negociar as contas em atraso. Boa noite, dona Luciana. Veio para acertar a situação? Perguntou o atendente com simpatia. Vim sim, Leandro. Este aqui é o Leonardo. Ele vai me ajudar. Ela respondeu, apresentando o cantor. Leandro digitou o código da instalação no sistema e franziu a testa ao ver os números na tela. Dona Luciana, a situação está um pouco mais complicada do que só a conta de março. Leonardo se aproximou do balcão. Como assim mais complicada? É que além da conta de março, que venceu há 15 dias, tem também fevereiro e janeiro em aberto. O valor total fica em R$ 423,50. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dona Luciana abaixou a cabeça, envergonhada por ter escondido a real dimensão do problema. Leonardo entendeu que ela havia minimizado a situação por vergonha.
contando apenas sobre a conta mais recente. Dona Luciana, a senhora não tinha me falado que eram 3 contas, disse Leonardo com gentileza, sem demonstrar irritação. É que eu tinha vergonha, moço. Já estava me sentindo mal por pedir ajuda com uma conta. Imagina com 3. Ela sussurrou com os olhos úmidos. Leonardo colocou a mão no ombro dela num gesto paternal. Não precisa ter vergonha de nada. Problema todo mundo tem. Ele tirou a carteira do bolso e verificou o dinheiro em espécie que carregava. Tinha apenas R$ 280, não suficiente para quitar o débito total. Leandro, vocês aceitam cartão? Perguntou Leonardo. Aceitamos sim, senhor. Leonardo entregou o cartão de crédito, mas quando Leandro passou na máquina, ela apitou indicando problema na transação. Estranho, murmurou Leonardo, tentando entender o que havia acontecido. Ele tinha certeza de que havia limite disponível no cartão. Leandro tentou novamente, mas a máquina continuou negando a transação. Às vezes o sistema bancário fica instável no final do dia, explicou ele, tentando ser útil. Leonardo pegou o celular e ligou para o banco, mas a central de atendimento informou que seria necessário esperar até o próximo dia útil para resolver questões relacionadas a cartão de crédito. Era uma sexta-feira, o que significava que só conseguiria resolver na segunda-feira. Dona Luciana, vou ter que resolver isso na segunda-feira, disse Leonardo, visivelmente frustrado por não conseguir solucionar o problema imediatamente. Não se preocupe, moço. O senhor já fez muito por mim hoje, ela respondeu, tentando disfarçar a decepção. Leandro, que havia acompanhado toda a conversa, fez uma sugestão. Dona Luciana, posso fazer uma coisa. Vou anotar aqui no sistema que o pagamento vai ser feito na segunda-feira. Isso impede que cortem a luz no fim de semana. Pode fazer isso mesmo? Perguntou Leonardo, aliviado. Posso sim, é um procedimento que usamos quando o cliente tem um compromisso firme de pagamento. Leandro digitou algumas informações no sistema e confirmou que a energia não seria cortada antes de terça-feira, dando tempo para resolverem a situação. Saíram da agência às 8h10 da noite. Leonardo estava pensativo, procurando alternativas para resolver aquele problema. Ele não podia voltar para Belo Horizonte, deixando Dona Luciana numa situação de incerteza. Dona Luciana, a senhora não se importa se a gente passar na minha caminhonete? Quero verificar uma coisa, disse ele, lembrando-se de algo importante. Caminharam até onde estava estacionada a Ford Ranger branca. Leonardo abriu a porta do motorista e procurou no porta-luvas. No fundo do compartimento, encontrou o que procurava. Um envelope pardo que havia guardado ali há algumas semanas. Achei! Exclamou ele, tirando o envelope e verificando o conteúdo. Dentro, havia 5 notas de R$ 100 em espécie. Era o dinheiro que ele havia separado para comprar um presente especial para a esposa, uma joia que havia visto numa loja de Belo Horizonte e pretendia buscar na semana seguinte. O que é isso? Perguntou Dona Luciana, vendo Leonardo contar as notas. É a solução para nosso problema, disse ele com um sorriso. Eu tinha guardado este dinheiro aqui e tinha esquecido completamente. Leonardo contou R$ 500, mais do que suficiente para quitar as contas e ainda sobrar uma quantia para Dona Luciana ter uma reserva de emergência. Vamos voltar lá na agência, disse ele, guardando o dinheiro no bolso. Mas ela já fechou, não fechou? Perguntou Dona Luciana. Leonardo olhou o relógio no painel do carro. Eram 8h15. Vamos tentar. Talvez o Leandro ainda esteja lá. Voltaram correndo para a agência. A porta principal já estava fechada, mas Leonardo conseguiu ver Leandro através do vidro, ainda organizando alguns papéis antes de ir embora. Ele bateu na porta e fez gestos explicando a situação. Leandro sorriu e abriu a porta. Conseguiram resolver? Conseguimos, disse Leonardo, tirando o dinheiro do bolso. Pode receber assim? Claro. Vou só ligar o sistema novamente. O processo durou apenas 10 minutos. Leandro emitiu o comprovante de quitação das 3 contas e confirmou que não havia mais nenhum débito pendente. Pronto, Dona Luciana. Agora a senhora está em dia com tudo, disse Leandro, entregando os comprovantes. Dona Luciana segurava os papéis com mãos trêmulas, ainda sem acreditar que aquele pesadelo havia terminado. 3 meses de preocupação constante com o corte de energia tinham sido resolvidos em questão de minutos. Leonardo, como posso agradecer tudo isso? Perguntou ela com os olhos marejados. Não precisa agradecer nada.
A vida é feita de pessoas ajudando pessoas, respondeu ele, guardando a carteira no bolso. Quando saíram da agência pela segunda vez, eram 8h30 da noite. As ruas de Poços de Caldas estavam mais vazias, com apenas alguns carros passando e algumas pessoas caminhando calmamente. Agora sim posso ir embora tranquilo, disse Leonardo, olhando para Dona Luciana, que irradiava uma paz que não sentia há muito tempo. Mas ele ainda tinha uma última surpresa guardada, algo que completaria totalmente a transformação daquele dia inesquecível. Leonardo e Dona Luciana caminhavam de volta para a casa dela, numa tranquilidade que contrastava com a ansiedade do início do dia. A diferença na postura da idosa era notável. Os ombros não estavam mais curvados pelo peso das preocupações, e ela caminhava com passos mais firmes. Sabe, Leonardo, eu estava pensando, disse ela, quebrando o silêncio da caminhada. Fazia 3 anos que eu não sentia essa sensação de ter problemas resolvidos. Como assim, Dona Luciana? É que quando a gente vive sempre no sufoco, sempre preocupada se vai conseguir pagar as contas, a gente esquece como é a sensação de estar tranquila, explicou ela, com uma sabedoria simples que tocou o coração do cantor. Leonardo entendeu perfeitamente. Ele mesmo havia passado por períodos difíceis antes da fama, quando acordava de madrugada, preocupado se teria dinheiro para abastecer o carro e ir para o próximo show. Quando chegaram em frente à casa azul claro da Rua das Flores, eram 9 horas da noite. A luz da varanda estava acesa, um detalhe que antes parecia insignificante, mas que agora representava a segurança de saber que não haveria corte de energia. "O senhor quer entrar para tomar um cafezinho?" ofereceu Dona Luciana. "Tenho um pó de café que a vizinha Dona Rita me deu semana passada." "Aceito sim", disse Leonardo, "mas antes me deixa buscar uma coisa na caminhonete." Ele voltou até onde havia estacionado a Ford Ranger e abriu o porta-malas. Lá dentro havia uma sacola que ele havia esquecido. Compras que fizera no mercado de Pouso Alegre na noite anterior, depois do show. Eram itens básicos que havia comprado para levar para casa, mas que seriam muito mais úteis ali. A sacola continha um pacote de café em pó de boa qualidade, açúcar, leite em pó, alguns pães de forma, presunto, queijo, frutas e 2 iogurtes. Leonardo havia comprado aqueles itens pensando em fazer um lanche durante a viagem, mas percebeu que Dona Luciana precisava muito mais deles. Quando voltou carregando a sacola, ela ficou surpresa. "O que é isso, moço?" "São algumas coisas que comprei ontem e esqueci no carro. Estava estragando lá, então trouxe para a senhora aproveitar." Dona Luciana abriu a sacola e seus olhos se iluminaram ao ver a variedade de alimentos. "Meu Deus, tanta comida boa! Agora a senhora vai poder fazer um café da manhã e um lanche da tarde bem caprichados", disse Leonardo, satisfeito em ver a alegria dela. Entraram na casa e Dona Luciana foi direto para a cozinha preparar o café. Ela usou o café novo que Leonardo havia trazido, e o aroma que se espalhou pela casa era incomparavelmente melhor do que aquele pó velho que ela vinha reutilizando há semanas. Sentaram-se à mesa da cozinha, simples mas limpa, coberta com uma toalha de plástico florido. Leonardo observou como Dona Luciana saboreava o café, como se fosse o mais delicioso que já havia tomado na vida. "Leonardo, posso te fazer uma pergunta pessoal?" disse ela, colocando a xícara na mesa. "Claro, Dona Luciana. Por que o senhor parou para me ajudar? Quero dizer, o senhor é famoso, tem dinheiro, podia ter passado direto." A pergunta pegou Leonardo de surpresa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensando na resposta mais honesta possível. "Sabe, Dona Luciana, eu acho que a vida coloca as pessoas no nosso caminho por um motivo", disse ele, mexendo o açúcar no café. "Quando eu vi a senhora sentada naqueles degraus, segurando aquele papel, eu vi minha própria avó." "Sua avó?" "É. Ela morreu quando eu tinha 20 anos, mas ela também passou por dificuldades depois que meu avô faleceu. Na época eu era novo, não tinha condições de ajudar muito. Sempre carrego uma culpa por não ter feito mais por ela." Dona Luciana assentiu, entendendo o sentimento. "E o senhor achou que ajudando a mim estava de alguma forma ajudando sua avó?" "Exato. Pode parecer bobagem, mas foi isso que senti." "Não é bobagem coisa nenhuma", disse ela, tocando a mão de Leonardo sobre a mesa. "Sua avó deve estar no céu, orgulhosa do neto que ela criou."
A simplicidade e sinceridade das palavras emocionaram Leonardo. Era exatamente o tipo de coisa que sua avó diria se estivesse ali. Eles conversaram por mais 1 hora, trocando histórias sobre família, sobre os desafios da vida, sobre sonhos realizados e sonhos que ainda estavam por realizar. Era o tipo de conversa que só acontece quando duas pessoas se conectam de verdade, independentemente da diferença de idade ou situação social. Às 10h15 da noite, Leonardo olhou o relógio Rolex e percebeu que precisava partir. Tinha uma viagem longa pela frente até Belo Horizonte e compromissos importantes na manhã seguinte. Dona Luciana, preciso ir andando, disse ele, levantando-se da mesa. Mas antes, quero deixar uma coisa bem clara. O que é? Amanhã a senhora vai receber a visita da dona Ana Paula para conversar sobre os vestidos do casamento. Eu quero que a senhora cobre o preço justo pelo seu trabalho. Não pode fazer barato demais por achar que está precisando. Dona Luciana sorriu. Pode deixar. 40 anos de experiência me ensinaram a valorizar meu próprio trabalho. Perfeito. E se precisar de qualquer coisa, qualquer problema que aparecer, a senhora tem meu telefone. Leonardo escreveu seu número pessoal num papel que tirou da carteira e entregou para ela. Vou guardar com muito carinho, disse ela, dobrando o papel e colocando na gaveta da cozinha. Caminharam juntos até a porta da casa. Dona Luciana o acompanhou até a varanda, onde as flores dos vasos pareciam menos murchas do que pela manhã, talvez porque ela as havia regado com um entusiasmo renovado. Dona Luciana, foi um prazer enorme conhecer a senhora, disse Leonardo, estendendo os braços para um abraço de despedida. O prazer foi todo meu, respondeu ela, correspondendo ao abraço com a emoção de quem acabara de reencontrar a esperança. Quando Leonardo se afastou e acenou da porta do motorista da caminhonete, Dona Luciana permaneceu na varanda, observando as lanternas traseiras do veículo desaparecerem na curva da Rua das Flores. Era o final de um dia que havia começado com desespero e terminava com possibilidades infinitas de recomeço. Leonardo ligou o motor da Ford Ranger e ajustou o retrovisor para começar a viagem de volta para Belo Horizonte. Eram 10h40 da noite de uma quinta-feira que ele jamais esqueceria. Enquanto dirigia pelas ruas silenciosas de Poços de Caldas, em direção à rodovia, suas reflexões eram profundas e gratificantes. Antes de pegar a estrada principal, ele decidiu passar mais uma vez em frente ao restaurante da Nena, onde tudo havia começado. O estabelecimento estava fechado com apenas uma luz de segurança iluminando a fachada. Foi ali, naquela manhã, que a vida dele e de Dona Luciana se cruzou de uma forma que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O celular tocou quando ele estava parado no semáforo da Avenida José Bonifácio. Era sua esposa, ligando para saber como havia sido o dia e que horas ele chegaria em casa. Oi, amor. Como foi o show de ontem? E por que você demorou tanto para sair de Poços? Perguntou ela. O show foi ótimo, mas hoje eu vivi algo muito especial, respondeu Leonardo, contando resumidamente o encontro com Dona Luciana e tudo o que aconteceu durante o dia. Sua esposa o conhecia bem e não se surpreendeu com a atitude dele. Você fez certo, amor. Essas coisas não acontecem por acaso. É exatamente o que eu penso. Sabe qual foi a parte mais emocionante? Qual? Quando ela testou a máquina de costura funcionando de novo. Os olhos dela brilharam de uma forma que eu nunca vi. Era como se ela tivesse recuperado não só a máquina, mas uma parte de si mesma. Leonardo seguiu relatando os detalhes. A descoberta dos tecidos no baú, a conversa com Carlos pelo telefone, o conserto da máquina, a oportunidade de trabalho no casamento e, por fim, a resolução das contas de luz. E agora? Perguntou sua esposa. Você vai manter contato com ela? Vou sim. Quero saber como vai ser o encontro dela amanhã com a dona Ana Paula. E também quero acompanhar se o Carlos vai aceitar a proposta de trabalho aqui na região. Leonardo já estava na rodovia, dirigindo em velocidade constante rumo a Belo Horizonte. O trânsito estava leve e a noite estava clara, perfeita para uma viagem tranquila. Mas sua mente continuava voltando para os eventos do dia. Ele pensou na transformação que havia presenciado em Dona Luciana. Pela manhã, ela era uma senhora cabisbaixa, carregando contas vencidas e sem perspectiva de futuro. À noite, ela se despedira dele de cabeça erguida,
com trabalho garantido para a semana seguinte e uma máquina de costura funcionando perfeitamente. A mudança não havia sido apenas externa. Era possível perceber que algo havia se transformado internamente nela também. A vergonha havia dado lugar à dignidade, o desespero havia sido substituído pela esperança e o isolamento social havia se transformado em novas conexões de trabalho. Leonardo lembrou-se da frase que Dona Luciana havia dito durante o café. Fazia 3 anos que eu não sentia essa sensação de ter problemas resolvidos. Aquela simplicidade havia tocado fundo em seu coração, fazendo-o entender que pequenos gestos podem ter impactos enormes na vida das pessoas. O cantor também refletiu sobre como aquele dia havia transformado sua própria perspectiva. Nos últimos meses, ele andava preocupado com questões relacionadas à carreira. Contratos, shows, gravações, números de vendas. Eram problemas importantes, mas que palideciam diante da realidade de alguém que não tinha dinheiro nem para comer. A experiência havia renovado nele a convicção de que o sucesso financeiro e a fama só fazem sentido quando podem ser usados para criar impacto positivo na vida de outras pessoas. Era uma lição que ele já conhecia intelectualmente, mas que hoje havia vivenciado de forma visceral. Às 11h50 da noite, Leonardo parou num posto de gasolina para abastecer e tomar um café. Enquanto esperava o frentista completar o tanque, ele checou o celular e viu que havia uma mensagem de Carlos, o filho de Dona Luciana. Leonardo, muito obrigado pela oportunidade que o senhor ofereceu hoje. Conversei com minha esposa e decidimos aceitar. Vou procurar uma forma de me mudar para Poços nas próximas semanas. Muito obrigado por tudo que fez pela minha mãe. Carlos. Leonardo sorriu ao ler a mensagem. Era mais uma confirmação de que aquele dia havia plantado sementes que continuariam germinando por muito tempo. Respondeu imediatamente. Fico muito feliz com sua decisão, Carlos. Vamos conversar na próxima semana para acertar os detalhes. Sua mãe vai ficar radiante. Durante o restante da viagem, Leonardo foi planejando os próximos passos. Ele realmente pretendia contratar Carlos para alguns shows menores na região, mas também queria ajudar a estabelecer outras conexões profissionais para o rapaz. Conhecia vários empresários do setor de eventos que poderiam se interessar pelos serviços de um técnico experiente. Quando finalmente chegou em casa, às 2h15 da madrugada de sexta-feira, Leonardo encontrou sua esposa acordada, esperando-o para ouvir mais detalhes da história. Eles conversaram por mais 1 hora antes de dormir, e ela confirmou o que ele já sabia. Havia feito a coisa certa. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Disse ela, já deitada ao lado dele. O quê? É que você não tentou resolver tudo com dinheiro. Você deu a ela exatamente o que ela precisava para recuperar a própria dignidade, a possibilidade de voltar a trabalhar. Leonardo assentiu no escuro. Era exatamente isso. O dinheiro para as contas havia sido importante, mas o fundamental havia sido restaurar a capacidade de Dona Luciana de ser produtiva e independente novamente. Adormeceu, pensando que na manhã de sábado ligaria para ela, para saber como havia sido o encontro com Ana Paula e para confirmar que tudo estava correndo bem. Mas primeiro, precisava resolver uma questão pessoal importante que havia surgido com os eventos do dia. Leonardo acordou às 8 da manhã de sexta-feira, com a mente ainda voltada para os eventos do dia anterior. Sua primeira ação foi ligar para Dona Luciana, para saber se tudo continuava bem e se ela havia dormido tranquila. Bom dia, Dona Luciana. Como a senhora passou a noite? Perguntou ele, falando do quarto enquanto sua esposa ainda dormia. Ah, Leonardo, bom dia, dormi como um anjo, respondeu ela, com uma alegria na voz que era totalmente diferente do tom triste da manhã anterior. Fazia meses que eu não dormia tão bem. Acordei cedo e já fui mexer na máquina testando uns pontinhos diferentes. Que bom. E hoje à tarde tem um encontro com a dona Ana Paula, né? Tem sim. Estou um pouco nervosa, mas também muito animada. Já separei alguns tecidos para mostrar meu trabalho. Leonardo sorriu ao ouvir o entusiasmo dela. A senhora vai se dar muito bem. E se precisar de qualquer coisa, qualquer dúvida, é só ligar. Pode deixar. E Leonardo, muito obrigada por tudo. O senhor mudou minha vida. Depois de desligar, Leonardo ficou refletindo sobre a frase dela. O senhor mudou minha vida.
Era uma responsabilidade grande, mas também uma satisfação imensa saber que havia feito a diferença de forma tão direta. Sua esposa acordou pouco depois e eles tomaram café da manhã juntos, conversando mais sobre os planos de ajudar tanto Dona Luciana quanto Carlos a se estabelecerem profissionalmente. Durante a conversa, Leonardo tomou uma decisão importante. Amor, lembra daquela pulseira de ouro que você queria da joalheria? Disse ele, referindo-se ao presente que pretendia comprar com o dinheiro que havia usado para pagar as contas de luz. Lembro. Por quê? Acho que vou deixar para outro momento. Usar aquele dinheiro ontem foi uma das melhores coisas que fiz na vida. Sua esposa sorriu e segurou a mão dele. Eu penso exatamente a mesma coisa. Aquele dinheiro teve um destino muito melhor do que uma joia que eu nem precisava. Às 2 da tarde, o celular de Leonardo tocou. Era Dona Luciana ligando animada. Leonardo, preciso contar uma novidade. Fala, Dona Luciana. A Dona Ana Paula acabou de sair daqui. Ela adorou meu trabalho e fechou os 3 vestidos. É um trabalho de R$ 1.200. Leonardo ficou genuinamente emocionado com a notícia. R$ 1.200 representavam 3 vezes a aposentadoria mensal de Dona Luciana. Era dinheiro suficiente para ela ficar tranquila por alguns meses e ainda investir em novos materiais. Que maravilha! Eu sabia que ia dar certo. E tem mais! Ela disse que se os vestidos ficarem bons, vai me indicar para outras amigas que estão organizando eventos. Pode ser o começo de uma clientela nova. Isso é fantástico, Dona Luciana. A senhora merece muito esse reconhecimento. E o Carlos ligou há 1 hora. Disse que conversou com o senhor ontem e que vai voltar para Poços mesmo. Estou tão feliz que nem sei como agradecer. Depois de desligar, Leonardo ficou saboreando a satisfação de saber que as coisas estavam se encaminhando perfeitamente. À tarde, ele teve seus compromissos na gravadora em Belo Horizonte, mas durante toda a reunião sua mente voltava para Poços de Caldas e para a transformação que havia presenciado. 1 semana depois, Leonardo recebeu outra ligação de Dona Luciana. Ela estava radiante. Havia entregue o primeiro vestido para Ana Paula, que havia ficado encantada com o resultado. Já tinha mais 2 trabalhos agendados e Carlos havia confirmado que se mudaria de volta para Poços no final do mês. Leonardo, tem uma coisa que quero te falar, disse ela durante a conversa. Fala, Dona Luciana. Não foi só minha vida que mudou naquele dia, foi minha forma de ver a vida também. Eu tinha perdido a esperança, achava que não valia mais a pena tentar. O senhor me devolveu isso. A senhora é que nunca perdeu o valor, Dona Luciana. Só precisava de uma oportunidade para mostrar isso. 3 meses depois, quando Leonardo retornou a Poços de Caldas para um show, fez questão de visitar Dona Luciana. Encontrou uma mulher completamente transformada, bem vestida, sorridente, cheia de energia. O quartinho de costura estava movimentado, com várias encomendas em andamento. Carlos estava morando novamente em Poços e trabalhando regularmente em eventos da região. O relacionamento entre mãe e filho havia se fortalecido enormemente e ele havia assumido a responsabilidade de cuidar melhor da saúde e das necessidades dela. Sabe, Leonardo, às vezes penso que se eu não tivesse saído de casa naquela manhã, se não tivesse ido sentar nos degraus da igreja, disse Dona Luciana, servindo café na mesa da cozinha, que agora sempre tinha biscoitos caseiros e doces. Acho que não foi casualidade, respondeu Leonardo. Acho que estava escrito para acontecer. Ela concordou, olhando pela janela da cozinha, onde agora havia um jardim pequeno, mas bem cuidado. O senhor sabe qual foi a maior mudança? Qual? Eu voltei a ter futuro. Antes daquele dia, eu só pensava no passado, nas coisas que tinha perdido. Agora eu acordo todo dia pensando nos vestidos que vou fazer, nos clientes que vou atender, nas conversas que vou ter com meu filho. Leonardo sabia exatamente do que ela estava falando. Era a diferença entre existir e viver, entre sobreviver e prosperar, entre se resignar e ter esperança. Quando se despediu naquela tarde, Leonardo carregou no coração a certeza de que aquele dia de quinta-feira, em março, havia mudado 2 vidas para sempre. Dera a Dona Luciana a oportunidade de recuperar sua dignidade e independência, e a ele a lembrança renovada de que o verdadeiro sucesso se mede pela capacidade de estender a mão a quem precisa.
O gesto simples de parar, ouvir e agir havia transformado um dia comum em uma história que nenhum dos dois jamais esqueceria. E mais importante, havia criado um círculo de prosperidade que continuava se expandindo, tocando as vidas de Carlos, Ana Paula e todos os clientes que agora descobriam o talento excepcional de uma costureira que só precisava de uma segunda chance para brilhar novamente. Que história emocionante! O coração de Leonardo se tocou ao ver Dona Luciana sozinha naqueles degraus, segurando sua conta vencida. Ver uma costureira de 70 anos recuperar sua dignidade através da bondade humana nos ensina sobre compaixão. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com suas amigas e comente de qual cidade você está assistindo. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.